Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Parir. É o nosso espaço para falar de saúde de forma leve, mas com muito embasamento. Hoje vamos mergulhar em três temas cruciais para a saúde da gestante: as síndromes hipertensivas, o diabetes gestacional e a violência obstétrica, que são assuntos que precisam da nossa atenção e a gente está aqui para desmistificar, trazer informações de qualidade e curiosidade. Eu sou o Everton. Eu sou o Andrew. E eu sou o Genilson. E para dar início à nossa conversa, eu vou chamar o Andrew para trazer um tema importantíssimo para a gestação. Bom, e para começar, vamos falar de síndromes hipertensivas na gestação. E isso é um problema sério, pois a pressão alta na gravidez, ela é um tema super importante, né? Dentro dessas síndromes hipertensivas. E não simplesmente por ter essa pressão alta, mas sim por ter um conjunto de condições que podem ser muito perigosas tanto para a mãe e principalmente para o bebê. E as mais comuns são a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela vai se manifestar geralmente após a 20ª semana, com aumento da pressão arterial e às vezes o aumento de proteína na urina, também conhecido como proteinúria. A eclâmpsia, ela vai ser a forma mais grave quando a gestante vai apresentar convulsões. E qual curiosidade ou informação que muita gente não sabe? Bom, uma curiosidade fascinante é que, embora a causa exata ainda seja um mistério, a teoria mais aceita é que o problema começa na placenta. Algo na formação ou no funcionamento não vai bem, o que libera substâncias que afetam vasos sanguíneos do corpo da mãe, causando a hipertensão. Outra característica importante é que ela vai ser mais comum na primeira gestação, especialmente quando a gestante ela tem um novo parceiro. Mas se essa gestante ela tiver uma segunda gravidez com o mesmo pai em um intervalo curto, o risco de ter essa questão da eclâmpsia, pressão, ele cai muito. E às vezes a paciente é assintomática e pode apresentar quadros de complicação que não vão ser detectados por conta de ser assintomática, mas que em casos graves eles podem resultar em crise hipertensiva e, como eu já citei, eclâmpsia. E um ponto importante para reforçar é que os sintomas vão muito além da pressão alta. Podem surgir dor de cabeça forte, inchaço repetindo nas mãos ou no rosto e pode ter alterações visuais. E esses são alguns alertas, então é crucial procurar um atendimento médico imediatamente. E falando em sinais de alerta, o outro desafio comum é diabetes gestacional, pois ela é uma complicação muito frequente durante a gestação. Mas o que é diabetes gestacional? Bom, a diabetes gestacional é quando a grávida tem uma quantidade de açúcar no sangue mais alto do que o normal. E esse excesso de açúcar acaba passando para o bebê. Isso pode causar tantos problemas para a mãe quanto problemas para o bebê. E existem alguns fatores de risco que aumentam as chances de uma mulher ter essa condição. São eles, né? Ter idade maior ou igual a 35 anos, estar acima do peso ideal e ter diabetes gestacional em uma gravidez anterior, ou ter hábitos alimentares muito ruins. E por que acontece essa diabetes gestacional? Bom, o que acontece é que durante a gestação o corpo da mulher começa a produzir hormônios que vão atrapalhar o funcionamento da insulina. Imagine que a insulina é a chave que abre as portas da célula para o açúcar entrar. E como essa chave não vai estar chegando ali na célula, esse açúcar começa a ficar acumulado no sangue. E o que isso causa para o bebê especificamente? Acontece é que esse bebê recebe todo o excesso de açúcar e para dar conta ele começa a produzir muita insulina. E com muita insulina, esse hormônio é capaz de fazer com que o bebê cresça bastante. Ele pode acabar ficando maior do que o esperado. Isso pode aumentar riscos de ter complicações durante o parto e esse bebê pode ter a queda de açúcar ao nascer. Muita gente confunde diabetes gestacional com diabetes do tipo 1 ou do tipo 2,
Mas a diabetes gestacional é diferente, porque na maioria das vezes o problema desaparece logo após o bebê nascer. No entanto, é importante saber que a mulher que teve diabetes gestacional corre um risco maior de desenvolver diabetes no futuro. Por isso, é importante continuar os cuidados de saúde mesmo depois da gravidez. Exatamente, e um ponto importante é que a grande maioria das grávidas voltam ao normal depois da gravidez. E isso acontece basicamente pelo fato do pâncreas ser incapaz de produzir mais insulina durante a gestação. Mas como é que essa gestante consegue saber se ela tem ou não diabetes gestacional? Então, o pré-natal é a forma mais segura de descobrir cedo. Geralmente é realizada uma coleta logo na primeira consulta e se der negativo, ele é repetido entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. E caso dê positivo em algumas dessas etapas, o tratamento costuma ser simples. Primeiramente, focar ali numa dieta saudável, na prática de exercícios. Em alguns casos, o médico pode precisar receitar insulina. E o que mais a gente deve saber sobre diabetes gestacional? Existem estudos que mostram que bebês nascidos de mães com diabetes gestacional têm um risco muito maior ao longo da vida de desenvolver doenças como diabetes, obesidade e pressão alta. Pois é, exatamente. O diabetes gestacional, ele aumenta a chance da mãe de desenvolver algumas patologias, como foram falados, anteriormente. Hipertensão e diabetes do tipo 2. Por isso, mesmo após a gestação, a mulher, como você disse, precisa continuar assistida, na saúde pública, porque isso é fundamental para rastrear e acompanhar essa mulher. E agora a gente vai entrar no último tema dessa nossa conversa, que é a violência obstétrica. A violência obstétrica não é apenas a agressão física sofrida pela mulher. Temos vários exemplos de violência obstétrica. Por exemplo, ofender, xingar ou humilhar a mulher ou a sua família, agendar cesárea sem recomendação, baseado só nos interesses do médico, obrigar a mãe a ficar deitada e não permitir que ela se movimente durante o trabalho de parto e impedir a entrada do acompanhante na sala de parto, embora isso já esteja respaldado por lei, pela Lei 11.108 de 2005, que garante o direito à mulher de ser acompanhada, no trabalho de parto. E também impedir ou retardar o contato com o bebê e a mulher, após o parto. Outros exemplos de violência obstétrica são os procedimentos usados, e realizados, que são, por exemplo, a episiotomia, que é a laceração do períneo da mulher, a tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos, e o enema, que é a lavagem intestinal na mulher antes do parto. Mas esse enema, a gente não tem uma evidência científica que comprove que essa prática possa diminuir as chances de infecção do bebê. Pelo contrário, como é um procedimento invasivo na mãe, pode aumentar as chances de infecção durante a cirurgia. Exatamente, cara. E muitas vezes esses procedimentos eles são tão praticados que se tornam naturais. E uma curiosidade que é mais triste é que a violência obstétrica ela é um reflexo do próprio sistema, visto que por muito tempo houve uma desconsideração da mulher como protagonista do próprio parto, o que a tornou um mero objeto passivo que está ali somente para dar à luz, o que é lamentável tanto para a saúde pública brasileira, quanto principalmente para a gestante que vai fazer o parto e sua família. Pois é, a falta de empatia, essas falas humilhantes e a pressa no atendimento, principalmente na saúde pública do Brasil, também se enquadram como violência obstétrica. Mas o importante é que a mulher tem sim direito de ser informada, de consentir ou até de recusar procedimentos e de ter também um acompanhante de sua escolha. Bom, pessoal, foi muito importante essa nossa conversa.
A gente abordou tópicos essenciais da saúde da gestação, como as síndromes hipertensivas e o diabetes gestacional, e de um tema social também, que é a violência obstétrica. Mas a mensagem que fica é: a informação e o empoderamento são as melhores ferramentas para a gestação segura e saudável. É isso, galera. E claro, não se esquecer que no pré-natal vai ser um momento onde a gestante ela tem que tirar dúvidas, a mulher ela tem que se sentir segura para questionar, participar ativamente das decisões e saber de tudo que passa no seu corpo e todas as coisas que podem acontecer durante a gravidez e o parto. E a gente, como futuros profissionais, precisamos praticar a escuta ativa e, em primeiro lugar, o respeito com o nosso paciente. Muito obrigado, Andrew, Genilson, pela nossa conversa aqui. E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo episódio do Pode Parir. Tchau, tchau.